Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula do dia 30 de março do curso de formação de professores. Hoje nós vamos falar sobre jogos adaptados. É muito importante vocês entenderem a ideia da aula de hoje. Hoje vai ser uma aula que eu vou buscar mais a participação de vocês, porque eu entendo a educação que ela não pode ser simplesmente expositiva. Eu acho que eu não posso ficar aqui só falando, vocês escutando, porque isso não vai gerar para a gente o que a gente espera que crie em vocês, que é a capacidade de conseguir dar aula, de lidar com situações de problema, saber o tempo de aula, saber o que vai fazer, saber o que você vai fazer se a coordenadora da sua escola virar e falar que precisa de 15 minutos da sua aula para fazer alguma coisa com os alunos, e aí, tipo assim, nossa, o cronograma que eu montei não deu certo, e aí, nossa, estou enrolado, e agora? Então, hoje é uma aula que eu vou buscar mesmo a participação de vocês, vou falar com vocês bastante, tá? E a ideia é essa. É uma aula que ela normalmente não é uma aula longa, tá? É uma aula que normalmente ela é um pouco mais curta que as outras, porque se deixar eu e Leandro, a gente fica falando aqui até meia-noite, tá? Vocês já perceberam, né? Eu peço até desculpa em alguns momentos que a gente acaba estendendo um pouco, mas é mesmo porque se for deixando, vai falando. Aqui é complicado. Então vamos lá. Nós passamos para vocês um vídeo lá. Esse vídeo está dividido em 4 jogos, certo? Os jogos que foram divididos para vocês lá são jogos para movimentos de peça. O que nós vimos até agora? Nós vimos que no capítulo 1, no módulo 1 e no módulo 2, nós vimos sobre o jogo de xadrez, peão, rei e o movimento de todas as peças. Agora, o que os alunos de vocês sabem? Os alunos de vocês sabem mexer as peças, não mexer completamente não, tá? Porque a gente ainda não falou dos movimentos especiais. Mas o básico de mexer as peças eles já sabem. Eles já sabem um pouquinho da história do xadrez, sabem um pouquinho de regras, que foi o que a gente foi conversando. Quando eles acabarem de aprenderem o movimento do cavalo, vocês entram na escola num momento que é muito importante. Muito mesmo. Antes de vocês entrarem em xeque, nós precisamos trabalhar movimento de peça com eles. Nós precisamos trabalhar movimento de peças, nós precisamos trabalhar valor das peças, nós precisamos trabalhar as regras. Por quê? Se eles forem para o cheque, isso alunos do 1º ao 5º ano, tá? Depois eu levo para outras idades. Se eles forem para o cheque com erro de movimento, eles vão querer capturar o rei, eles vão fazer lance irregular e não vão perceber, eles vão capturar com o peão para trás, ou seja, vão errar. Então, só que o seguinte, eles acabaram de aprender o movimento do cavalo. O que todo aluno quer quando ele acaba de... Camila, fala para mim. Quando o aluno acabou de... Você sabe jogar xadrez? Sim. Camila falou que sim. Então, Camila sabe jogar xadrez. Quando ela aprendeu a jogar xadrez, quando alguém ensinou para ela todas as peças, eu tenho certeza absoluta que o que ela mais queria era o quê, Camila? Jogar? E aí, o que você acha? O que você acha, Rafael? Pode falar. O que mais você quer é jogar, né? Jogar com todas as peças. Exatamente, pô. Botar lá a fileira de peão e as peças ali atrás e vamos pro jogo. Aí vamos pensar. Vamos pensar aqui, Júnior. Imagina o seguinte. Meus alunos acabaram de aprender o movimento do cavalo e querem jogar com todas as peças. Eles não sabem o que é cheque e não sabem o que é checkmate. Cara, se você pegar e der 40 minutos para eles jogarem, eles vão jogar, vão se divertir, um vai falar que ganhou do outro, não sabe nem direito por que ganhou, mas eles vão brincar. E vai ser divertidíssimo.
Ok? Ok. Mas será que a gente vai atingir o nosso objetivo pedagógico daquela aula? Será que a gente vai fazer com que eles entendam o que a gente queria passar para eles? A gente quer que eles aprendam cheque e checkmate, a gente quer que eles aprendam a jogar xadrez de uma maneira completa. Mas se a gente só soltar eles ali, se a gente não der um direcionamento, eles vão brincar ali. Na aula seguinte, você já vai ter que mudar, porque eles não sabem direito quem ganhou. E aí eles já vão querer ir pro cheque. E aí eles vão pro cheque, e aí só que ainda com dificuldade no movimento da peça. Então, por exemplo, a primeira aula depois que eles aprendem o movimento das peças, primeira aula, batalha de pontos. Quem teve a oportunidade de ver o vídeo vai ver. Eu vou falar um pouquinho, mas quem não viu, depois assiste no vídeo lá. Batalha de pontos, primeira aula. Quem capturar 12 pontos vence. Simples. Capturou 12 pontos, venceu. E aí, o que aconteceu com isso? Eles vão jogar uma vez 12 pontos. Acabaram de jogar 12 pontos, você já muda. Ó, agora, quem capturar 15 pontos vence. Jogaram a segunda com 15 pontos, muda o adversário. Quem capturar 12 pontos vence, depois quem capturar 15 pontos vence. O ideal é sempre estar trabalhando. O número de 12 e 15 é um excelente número. Por quê? Esse jogo na aula, ele vai ser um jogo de tempo curto. Então, o aluno que está precisando melhorar, relembrar, memorizar, fixar o movimento das peças, ele vai, com essa batalha de pontos, ele vai jogar 5, 6 partidas numa aula de 50 minutos. Isso no início da aula você falando as regras. Só que, vamos entender uma coisa. Nesse momento que a gente está falando de jogos adaptados, eles não estão aprendendo nenhum conteúdo novo. Eles estão aprendendo um jogo novo. Esse jogo novo que eles vão aprender, vocês vão trabalhar esse momento em 2 momentos. Melhor, vocês vão quebrar essa ideia do jogo novo, dessa aula, a parte teórica, em 2 momentos. Lembra que eu falei, não faz uma aula de 15 minutos, faz uma aula de 7,5 e uma outra de 7,5, tudo na mesma aula. Dá aquela quebrada no meio. Vocês vão fazer exatamente isso nessa aula. Só que vocês vão só ensinar a regra de um jogo. Se você só ensinar a regra de um jogo, você vai ter um pouco de erro. Então, o que você faz antes? Você vai relembrar. Por exemplo, nós vamos trabalhar batalha de pontos. Eu vou gastar quanto tempo para ensinar a regra da batalha de pontos? 3 minutos. 4. No máximo 5. Antes, eu vou relembrar o ponto das peças. Então, eu vou chegar lá para os meus alunos e vou falar, olha, já sabemos jogar com todas as peças. Nesse momento, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar a fantástica batalha de pontos. E aí, aquele aluno que capturar 12 pontos vai vencer. Mas vamos voltar aqui. Como é que nós vamos contar esses pontos? Nós temos que lembrar o valor das peças. E aí você vai pegar uma peça aleatória no saquinho, vai mostrar para eles. Por quê? Porque eu quero interagir com eles. Que peça que é essa? Aí alguém vai falar bisco. Alguém vai falar bisco, tá? Eles vão trocar o P pelo C. É o bisco, tio. Aí o outro, não, é bispo. Aí o outro vai falar, é visco. V, vai trocar o V pelo B, tá? Isso vai acontecer com o aluno de vocês. Aí você vai perguntar assim, quantos pontos o bispo vale? Aí o aluno vai virar e vai falar assim, vale 5. Aí o outro, não, vale 4. O outro, vale 2. Alguém vai falar, vale 3. Normal, eles vão errar. Quer falar, Júnior? Isso. Uma sugestão também, eu acho que eu fiquei pensando agora. Será que uma outra maneira poderia talvez se escolher para cada aluno pegar uma peça do tabuleiro e falar, esse é tal? Sim. Aí o professor pergunta, quantos pontos vale? Sim. Claro. Uma boa também? Excelente. Inclusive, Júnior, você pode até separar,
Ó, pra gente fazer uma revisão aqui, vamos jogar um jogo bem rápido. O jogo é o seguinte, batalha dos lados. Lado direito contra lado esquerdo. Eu não vou falar lado A contra lado B não, porque a gente já tem esse jogo nosso. Então senão eles, na hora que eu falar o jogo lado A, lado B, eles vão, opa, isso aí, não. Então, ó, lado da direita contra o lado da esquerda. E aí você pode falar, ó, o lado da direita vai pegar uma peça aqui dentro do saquinho e ele vai falar o valor da peça. Quando esse time falar o valor da peça, o outro time tem que falar se eles acertaram ou se eles erraram. E aí você bota a pontuação, brincando ali, ó. Você vai gastar nesse joguinho ali 3 minutinhos. E aí você falou, ó, se o time A, o time da direita, pegou o cavalo e falou que o cavalo vale 4, você pergunta pro lado da esquerda, eles acertaram ou eles erraram? Aí se o time da esquerda falar assim, eles erraram, ponto pro time da esquerda. Se o time da direita, aí você pode definir, se acertou o valor da peça, marca 3 pontos. Se acertou só a resposta do adversário, marca 1 ponto. Você inventa na hora. E você interage ali com 2 lados. No meio de uma aula, sua aula ficou mais criativa, mais didática. E o que você fez? Você foi professor. Só isso. Fácil. Botou a turma para interagir com vocês. Foi tranquilaço. E aí você vai tirando as peças. Eles vão mesmo falar que o cavalo vale 2, que o cavalo vale 4, que o cavalo vale 5. Vão falar que a torre vale 7. Vão falar que a torre vale 3. Eles ainda estão no momento que eles ainda erram. Normal. Todos os alunos erram nesse momento que ainda não sabem jogar xadrez. Acabou de mostrar para eles a regra. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu printar a tela aqui, melhor curso. Deixa eu printar a tela aqui e mostrar para minha mãe. Minha mãe nem acredita em mim às vezes. Vamos lá. Então, pegou e foi pro jogo lá, batalha de pontos. Mostrou para eles ali como é a pontuação. Bota eles para jogar. Bota eles para jogar. Vai mudando o adversário. É legal mudar o adversário. Gente, é muito importante trocar os adversários. Nessa aula de batalha de pontos, os seus alunos vão jogar aproximadamente 40 minutos de xadrez. 40 minutos mesmo, tá? E aí você vai trocando do jeito que você quiser. Se você quiser deixar eles escolherem o adversário, você deixa. Sabe uma coisa que eu adoro fazer nessa aula? E aí eu vou falar para vocês, ó. Quando eu tenho número ímpar de alunos, eu boto todo mundo para jogar e aquele aluninho que sobrou, ele é o árbitro. Tá? O que eu faço com ele? Ele é o árbitro. Então, o que ele tem que fazer? Ele fica andando pela sala, olhando as partidas. E aí, eu já coloco para eles a regra. Ó, quando acontecer alguma coisa errada no jogo, levanta o dedo. O árbitro vai até a mesa de vocês. Vocês vão explicar para o árbitro o que aconteceu. E aí, ó, o aluninho levantou o dedo. Aí o árbitro foi lá, né? A Renatinha foi lá. Renata foi lá, chegou lá. O que aconteceu? Aí vai falar assim, olha, capturei 12 pontos. Ou então, ó, ele moveu essa peça errada. E aí, você pega... Aquele aluno, o árbitro, ele vai ficar andando até um tabuleiro ganhar. Quando um tabuleiro venceu, naquele tabuleiro ele pode entrar. Ele vai entrar, vai jogar batalha também de 12 pontos. Aí o que vocês podem fazer? Vocês podem definir... por exemplo, se vocês não querem definir, se vocês forem trocar de adversário, vocês podem escolher um tempo. Pegar, por exemplo, eu vou separar aqui os primeiros 10 minutos para eles jogarem batalha de 12 pontos. Os próximos 25, 30 minutos eles vão jogar batalha de 15 pontos. Ou então os primeiros 10 minutos batalha de 12 pontos, os próximos 10 minutos batalha de 15 pontos e o final da aula batalha de 18 pontos, por exemplo. Tranquilo. Pode fazer isso, tá? Agora, o árbitro é muito legal. Se vocês quiserem colocar 2 árbitros, por exemplo, eu tenho um número par de alunos. Vocês podem colocar 2 árbitros, tranquilamente. Os 2 vão andando pelo tabuleiro. E aí, o único problema que vocês vão ter é para decidir ali qual dos 2 que vai sentar primeiro para jogar. Aí eles tiram lá no pedra, papel e tesoura, que todo mundo acho que conhece, né? Pedra, papel e tesoura. E aí eles fazem mesmo. Aí eles decidem qual vai ser o primeiro que vai sentar. Depois já seguiu automaticamente.
Por quê? Se o Ramon ganhou do Rafael e o Ramon é o primeiro árbitro, quando o Ramon sentar, o Rafael vai ser o próximo a sentar. E o Francisco, aquele que perdeu, foi mal, Francisco, ter perdido aí, foi mal. Francisco que perdeu, ele vai pegar e vai sentar depois. Então, o Ramon vai sentar, depois vai ser o Francisco, aí a Camila, que também perdeu, vai sentar, e assim vai até vocês conseguirem jogar todos vivenciarem esse jogo. E é legal, gente, vocês vão me escutar muito falando do árbitro, muito. Por quê? Você colocar alunos de árbitros, vocês geram para eles algumas responsabilidades que são importantes. Eles vão aprender a ter respeito, eles vão aprender que eles têm que controlar os outros alunos. Então, se alguma mesa estiver falando muito alto, você chega pro árbitro e fala assim, ô árbitro, olha lá, aquela mesa lá tá falando muito alto. Ele vai chegar lá na mesa que tá falando alto e vai falar assim, ô gente, vocês estão falando muito alto, vocês têm que falar mais baixo. Se vocês falarem alto, eu vou dar uma punição para vocês. E aí o próprio aluno começa a gerenciar a turma. Ele cria a responsabilidade de gerenciar. Quando o outro virar árbitro, o outro que vai gerenciar a turma. Vocês vão chegar num ponto que eles vão falar assim, eu quero ser árbitro. Que é legal. Só que a gente não quer que ele seja árbitro eterno. A gente quer que ele jogue. Por isso que é importante não deixar alguém ser só árbitro. Aquele aluno que fala assim, tio, hoje eu tô cansado, eu posso só jogar? Aí eu falo para você assim, aí eu falo para os meus alunos assim, quando o seu pai assim trabalhou, sua mãe trabalhou o dia inteiro e chega em casa e você quer contar uma história ou você quer jogar algum jogo, eles vão dormir ou eles brincam um pouquinho com você ou eles te escutam? A maioria fala que escuta. Quando algum fala assim, meu pai não, ele vai descansar. Aí você fala, seu pai nunca te escuta? Ele fala assim, não, meu pai me escuta ou minha mãe me escuta. Então aí você fala assim, então vamos praticar. Vamos praticar para você contar para seu papai e para sua mamãe como é que é esse jogo. Inclusive, se você tiver um tabuleiro de xadrez, você pode até ensinar para eles esse jogo e jogar com eles. E aí você já pega esse gancho aí, e fala para a turma, se vocês aprenderam comigo, se vocês praticarem e se vocês ensinarem alguém, vocês nunca mais vão esquecer. Lembra que eu falo desses 3 pilares o tempo inteiro. Eu sou chato com algumas coisas, tá? Os 3 pilares da educação desses que eu acredito, eu sou chato. Não pode capturar o rei, eu sou chato. E falar de regra na sala de aula também. Então, assim, vou sempre bater nisso, vocês vão falar assim, bem que ele falou. E a ideia aqui é essa, mostrar que tudo que pode acontecer de bom e de ruim, tá? Na aula de vocês. Beleza? Fácil a batalha de pontos? Aí agora eu vou mostrar para vocês a coisa linda da batalha de pontos. É só encher meu copo de água aqui. A Tairine estava conversando comigo aqui mais cedo e ela falou assim, nossa, quando que vocês desenvolveram o Sistema X, né? A gente começou a desenvolver o Sistema X começou em 2012, né? Mas do jeito que ele é hoje, foi em 2018, quando eu entrei de sócio no sistema. E aí, a batalha de pontos, ela pode ser usada também de maneira aleatória. Como assim aleatória? Vocês podem usar o baralho, por exemplo, se algum de vocês estiver numa escola que tem um sistema X, e vocês tiverem um baralho, por exemplo, vocês podem pegar essa batalha de pontos e trabalhar ela da seguinte forma, Cada aluno vai tirar 5 cartas, 3 cartas, por exemplo. Vou pegar aqui aleatoriamente, hein, 1, 2, 3. Peguei aqui, uma dama que vale quanto mesmo? Pode fazer com a mão, tá? Quem tiver com a câmera ligada. Se mostrar com a mão, eu vejo. 9. Peguei aqui um cavalo, Ramon, mostra. Isso. E peguei aqui um rei. Quanto vale o rei? Nada. 0. Então, por exemplo, você pode colocar para os seus alunos, cada aluno pega lá as cartas deles e não mostra para o adversário. Aquela é a pontuação que ele tem que pegar.
E aí o adversário dele que pegou, deixa eu ver aqui, vou pegar de novo aleatoriamente. O adversário dele que pegou, ó, 2 peões e 1 cavalo, só precisa capturar 5 pontos. Correto? Então, ó, quem vai ganhar esse jogo provavelmente? Esse aqui. Só precisa capturar 5 pontos. Mas aí, como é que vocês podem mudar esse jogo aqui? Como é que a gente pode pensar? Vamos lá, nós estamos trabalhando com jogos adaptados. Imagina que você tenha esse baralho aqui e a gente está trabalhando movimentos de peças. Como que nós podemos, quem quiser vai ligar o microfone e vai falar, pensar num jogo, tá? Que trabalhe esse baralho, trabalhar o movimento de peças usando esse baralho e que eu não queira trabalhar pontuação, e sim a captura. Resta um jogo. Não, acho que pode pegar, por exemplo, 3 cartas cada aluno, e a carta que ele pegar, ele é obrigado a capturar essas peças, né? Seria uma ideia. Sim. O Luca falou do Resta 1. O Resta 1 poderia ser tipo... Olha como é que eu tô pensando aqui, Luca, pelo que você falou. Rafael, certinho, tá? Inclusive a gente tem um jogo desse. Eu vou falar como é que é o nosso, você vai ver que vai até facilitar. Por exemplo, Luca, a gente poderia às vezes fazer um Resta 1 da seguinte maneira. Um time, separar a turma em grupos. Olha, Leandro, copia aí, hein, Leandro? O Luca me deu ideia aqui, ó. Eu fico maluco com essas ideias de jogo adaptado, eu sou fanático nisso. O Luca falou o seguinte, que você pega uma quantidade de cartas definida, por exemplo, 5 cartas, e aí, com essas 5 cartas, eles têm que montar um exercício de Resta 1 para o outro time resolver. Separa a turma em grupos de 4 alunos. Ó, imagina uma sala de 20, 5 grupos com 4. Pega lá, dá 5 cartas para cada grupo. Eles têm que montar um exercício de Resta 1 com aquelas 5 cartas. Mas eles têm que montar e resolver, porque não adianta nada eles montarem e não ter solução ao exercício. E aí ele vai montar aquele exercício, vai deixar montadinho no tabuleiro dele. E aí, ó, você, por exemplo, pegou uma sala, o pátio da escola, ou a sala de aula, tanto faz. Botou cada grupo num lugar. Cada grupo monta o seu. Acabou de montar, o professor vira e fala assim, ó, agora todo mundo vai para o tabuleiro que está na sua direita. E os grupos vão trocar de lugar. E aí eles têm que resolver aquele problema. E aí pega o grupo que resolver primeiro, marca 1 ponto. Batalha do Resta 1 usando baralho, por exemplo. Olha que interessante a ideia. Gostaram aí? Gostou, Leandro? Acho que sim, né? Obrigado, Lucas. Você já me deu... Eu nem lembro. Gente, a gente tem tanto jogo criado que tem jogo que eu começo a falar do jogo, depois eu paro para pensar e falo assim, pô, eu acho que a gente já tem esse jogo. Eu acho que eu estou inventando um jogo que a gente já tem. Aí eu vou e pego o livro aqui, ó, porque aqui tem 61, né, jogos adaptados. Aí eu pego o livro e procuro para ver se tem esse jogo. Aí viro pro Leandro às vezes e falo assim, Leandro, pô, eu inventei um jogo tal. Esse jogo não tem no livro não, mas a gente já faz ele. Aí ele me lembra, é aquele jogo assim, assim, assado. É verdade. Aí que eu vou lembrar do jogo. Porque nós já temos, sei lá, uns 100 jogos desenvolvidos de xadrez. Aí eu fico nessa maluquice aí. Então, ó, facilmente trabalhamos a batalha de pontos com o baralho, trabalhamos a batalha de pontos com as cartas do jogo. E excelente jogo para trabalhar movimento de peça. Quem quer falar comigo aí? Vou contar para vocês um outro jogo. Já que ninguém falou. Vou contar para vocês um jogo maravilhoso. Esse jogo eu vou falar para vocês. Se um dia vocês fizerem esse jogo na escola, arrumem um jeito da coordenadora pedagógica ir na sala de vocês. Tá? Por quê? Se ela for na sala de vocês e a turma de vocês estiver fazendo esse jogo, vocês ganharam pelo menos mais uns 3 anos de contrato na escola, sem ser mandado embora. Tá? O jogo tá aqui, ó. Para quem não sabe, ó, a gente pega aqui
Você vai... O legal desse livrinho aqui, porque ele está de acordo com o conteúdo. Por exemplo, você não vai chegar a achar um jogo de movimento de peça lá no final. Você não vai achar um jogo de peão lá no final, porque ele segue exatamente a ordem dos materiais. E aí o jogo chama Matemática das Letras. E eu acho que eu cheguei a falar mais ou menos na outra aula com vocês. Tá? Se eu falei, vou falar de novo. Se eu não falei, é bom que vocês escutem pela primeira vez. A matemática das letras é o seguinte. Você vai pegar o alfabeto, por exemplo. Bota lá. Do A até o Z, né? Do A até o Z. Colocou lá no quadro do A até o Z. Bota aí, bota um tracinho na frente assim. E aí você vai botar um monte de conta matemática lá. Por exemplo, 5 mais 5. Jogar dominó com as peças de xadrez. Será que ficaria legal jogar? A Tairine né? Tairine falou, será que seria legal jogar o dominó com as peças de xadrez? Talvez. Tem que pensar aqui. Pode ser que dê certo. Vou pensar. Se eu descobrir alguma coisa, eu te falo depois, Tairine. Mas se você criar alguma coisa, traz pra gente aqui que será muito enriquecedor. Mas vamos lá. 5 mais 5. Deixa eu escolher alguém aqui. Como que eu posso... Eu vou escolher o Luciano. Consegue ligar o microfone, Luciano? Eu não estou podendo falar muito, cara. Eu estou de Covid. Então vou escolher outro, tá? E melhoras aí, hein? Vamos lá. Obrigado. Vou escolher o Clóvis. Consegue falar comigo, Clóvis? Gente, aqui é o momento de errar, hein? Não se preocupem não, hein? Se o Clóvis não ligar o microfone, o Almir liga. Se puder, né? Qualquer um dos dois. Opa, o Almir. Almir? Boa noite, eu posso, tá ligado já. Boa noite. Vamos lá. Como é que você acha que eu poderia escrever no quadro 5 mais 5 na forma de xadrez? Poderia desenhar duas torres, né? Torre mais torre. Eu poderia ou desenhar duas torres ou colocar T mais T. Exatamente, certinha a sua resposta. Também. E aí essa matemática das letras é fantástico, porque você vai botar desde a letra A até a letra Z um monte de conta. T mais D, T mais T. Se você estiver trabalhando no primeiro e no segundo ano, usa mais soma e subtração. Terceiro, quarto e quinto, pode usar divisão, multiplicação e enche o quadro. Divide a turma em 2, 3 ou 4 grupos e aí combina o seguinte. Um aluno do grupo tem que ir no quadro, escolher uma letra e botar o resultado. Ele escolhe. Então ele vai lá no quadro, eu quero a letra H, e vai lá e bota na letra H a resposta. O que vai acontecer? Alguns vão colocar respostas erradas. O outro time pode chegar numa resposta que está errada e consertar ela. Se o aluno acertar a resposta, ele marca o ponto. Se ele errar a resposta, ele não marca o ponto. Só que você não precisa avisar para eles. Se o outro aluno de outro time, mas se você quiser avisar também pode. Se o aluno do outro time identificar que tem uma conta errada, for lá e marcar, você pode até dar dicas. Eu gosto de não falar o que está certo e o que está errado de cara. E falo, na primeira parte tem uma resposta errada. Para eles tentarem olhar. Aí eu pergunto às vezes para um grupo, valendo um ponto. Tá certa a resposta dele? E vou trabalhando isso com a turma. Vou interagindo com a turma inteira. Essa matemática das letras, os coordenadores, quando chegam na sala de aula, eles ficam fascinados. Gostam muito do que eles veem. E é um jogo para você trabalhar a pontuação. Tranquilamente. Fala, Ramon. Nesse caso da matemática das letras, tu disse falar para colocar, por exemplo, um aluno, se ele colocar a letra H,
Mas não tem letra H no jogo. Valeria 0, no caso? Não, não. As letras eu só coloquei para identificar, porque é o seguinte. Às vezes, o quadro fica muito alto para as crianças. E para eu conseguir colocar lá 26 contas, muitas das vezes eu preciso usar o quadro quase que inteiro. Para não botar muito pequenininho a conta. E aí eu tenho que botar, às vezes, uma conta que fica no alto que o aluno não dá altura para ele escrever o resultado. Aí eu identifico cada uma das contas com letras que não são as letras do xadrez. É só a letra para identificar mesmo, tá? Para o aluno chegar lá e falar assim, ô tio, eu quero responder a letra H ali, ó. Aí ele fala a resposta da letra H. Só para identificar qual que ele está respondendo, tá? Então, só para melhor entender, você coloca as contas previamente antes e simboliza elas com as letras que não são do xadrez, né, no caso? E aí os alunos respondem essas contas que você anotou, é isso? Exatamente. Eu normalmente faço o seguinte, eu não falo para eles o que eu faço. Eu pego em casa, eu preparo aqui, ó, com um papel, pego um papel, preparo as contas que eu vou colocar no quadro antes, em casa. E aí eu chego na sala de aula e falo para eles e dou alguma atividade para eles, porque o que acontece? Se você não der nenhuma atividade para eles, eles vão ficar olhando para o quadro, vão ficar perguntando, vão ficar querendo adivinhar as coisas. Então, qual a atividade que eu dou para eles primeiro? Eu separo eles em grupos. Normalmente, essa aula eu boto 3, 4 grupos na sala. Depende da quantidade de alunos, tá? Se eu tenho 20 alunos, eu posso botar 4 grupos com 5. Se eu tenho 15 alunos, é melhor botar 3 grupos com 5. Vai depender de cada turma. Aí o que eu falo? Eu separo esses grupos na sala de aula, ó. Grupo de vocês vai ficar lá, grupo de vocês vai ficar lá, grupo de vocês vai ficar aqui, outro grupo ali. Vocês vão ter que escolher o nome do time de vocês. Então vai para lá, vocês têm 2 minutos para escolher o nome do time de vocês. Enquanto eles estão lá conversando sobre o nome do time deles, eu estou lá no quadro escrevendo as contas. Por quê? Gente, os alunos, eu não tenho uma sala só de xadrez na maioria das escolas. Existem escolas que tem uma sala só de xadrez. Se você chegar numa escola que tem uma sala só de xadrez, você quer dar essa aula no primeiro ano, você chegou 10 minutinhos antes de começar a aula, você foi lá e escreveu tudo no quadro. Mas se a sua turma do primeiro ano, por exemplo, for a última aula e você teve que dar um outro conteúdo antes, você vai precisar apagar o quadro e escrever para outra turma. Então, assim, talvez você não tenha tanto tempo para escrever. Se você tiver uma sala só de xadrez, você pode escrever no quadro antes. Se você não tiver, você pega e vai para o quadro da sala. Se você, por exemplo, está numa escola que você tem uma sala só de xadrez, mas você não tem um quadro branco, por exemplo, é muito ruim. Normalmente eu gosto de usar o quadro, eu gosto de escrever muito no quadro. Mas não quer dizer que não dá para a gente dar aula, porque a gente tem o quadro grande de xadrez. Dá para usar ele. Se você tem uma turma assim, você pode pegar e imprimir, faz o exercício numa folha, tira xerox, ou imprime, faz um computador, imprime, manda aquela resposta para cada grupo e fala, ó, eu vou deixar aqui 2 folhas em cada grupo, vocês vão ter que trabalhar juntos aí para botar as respostas. Entrega para cada grupo, eles vão lá respondendo no papel, depois vão te entregar. E aí você pode, se você fizer essa ideia de botar no papel, você pode às vezes não ser você que vai corrigir. O time, por exemplo, Dragões, vai corrigir o exercício do time Capivaras. E aí você pode eles mesmos corrigir o exercício do amiguinho, do outro grupo. Super legal de trabalhar dentro da sala. E é um jogo muito, muito, muito mesmo legal. A matemática das letras. Tá? Alguma pergunta? Vamos seguindo. Matemática das letras é um jogo de tempo longo, tá? Vocês vão usar a aula inteira para falar da matemática das letras. Vocês não vão conseguir fazer a matemática das letras jogar 2 vezes numa aula, tá? Esquece. Então, quer fazer a matemática das letras? Saibam que é uma aula para a aula inteira. Eli,
Posso mandar lá a matemática das letras como dever de casa? Pode. Olha que legal. Tem muitos desses jogos que vocês podem mandar como atividade para casa os alunos fazerem. Super tranquilo. Eles vão envolver a família. Na matemática das letras, eles podem envolver a família no jogo. É legal. Dá para passar para casa se quiser também, tá? Vamos lá. Saindo da matemática das letras, trabalhamos aqui da Batalha de Peões. Vocês viram lá mais 3 jogos que são bem interessantes. Alguma ordem aí? Alguém tem preferência? Eu costumo, logo depois que eu dou a batalha de pontos, antes de eu ensinar cheque, eu dou umas 2 aulas só com movimento de peça, tá, gente? Para eles jogarem movimento de peça. Eu costumo dar para eles a batalha de pontos, né? E aí, dependendo da turma, quando é turma de 5º ano, por exemplo, eu gosto de dar o Resta 1, que também é conhecido como xadrez solo. Mas, por exemplo, no 1º, no 2º ano, eu já não gosto muito de trabalhar o Resta 1. O Resta 1 eu acho que ele funciona bem assim no 3º, 4º ano, 5º ano, tá? E aí, quando eu vou para a aula seguinte, vocês têm alguns exercícios que vocês já podem, alguns joguinhos que vocês podem trabalhar que não é o Resta 1 e nem esse. Por exemplo, o xadrez da velha. O xadrez da velha, ele é muito legal para trabalhar com os alunos, porque ele é rápido e ele é divertido. Bota lá, vocês viram, bota o tabuleirinho de 3x3. Eu boto o peão em volta, como eu mostrei no vídeo, peão em volta para delimitar o tabuleiro, tá? Mas, sei lá, você tem tabuleiro sobrando na sua escola, quer cortar o tabuleiro e fazer um tabuleiro de 3x3, fica à vontade. Eu não acho que não precisa, tá? Bota lá eles para jogar. E como que a gente que é legal botar o Resta 1? Bota 3 alunos por tabuleiro. 2 estão jogando, o outro é o árbitro. Um perdeu, troca. E aí vai assim. E aí vocês podem até combinar que, ó, o aluno ganhou 2 seguidas, ele sai do tabuleiro. Então, para não ficar aquele aluno que ganhou todas de todo mundo. Então, ó, o Ramon ganhou do Clóvis. Clóvis ficou de árbitro. Aí a Camila entrou. Ramon ganhou da Camila. Aí o Ramon vai ficar de árbitro. Aí a Camila joga com o Clóvis. E vai rodando assim. É muito legal. É muito legal a ideia, principalmente nesses jogos adaptados, de nós colocarmos um aluno como árbitro por tabuleiro, tá? Vocês vão perceber que muitos jogos dentro da sala de aula é interessante colocar um aluno como árbitro no tabuleiro. Em vez de vocês botarem na sala inteira, botar no tabuleiro e revezando ali. Eles revezando. Porém, temos que tomar cuidado com uma coisa. Eu não posso colocar um árbitro alguém como árbitro se a minha atividade na aula for uma atividade de tempo longo. Por quê? Imagina o seguinte, imagina lá o Luca tá de árbitro e o Leonardo tá jogando com o Francisco Braga. E aí o jogo do dia é um jogo que o tempo é longo. Aí o Leonardo foi e ganhou do Francisco Braga. E aí o Luca entrou no lugar do Francisco. Quando o Luca acabou de jogar com o Leonardo, deu o horário de acabar a aula. Por quê? Porque quando você pega uma atividade de tempo longo, os alunos não conseguem jogar 3 vezes, não. É rara a aula de um jogo de tempo longo que eles jogam 3 vezes. Normalmente eles jogam 2. Quando você pega um jogo de tempo médio, eles jogam 3, 4, 5. Quando você pega um jogo de tempo curto, eles jogam 5, 6, 7, 8. Então, esse tempo da atividade é importante, tá? Vou pegar aqui no livro, ó, aleatoriamente, ó. Vou parar em uma página qualquer aqui, ó. Peguei aqui, ó. Tem aqui, ó, Batalha de Cavalos. Vou virar um pouquinho aqui para vocês poderem... Eu sei que vocês não estão vendo o livro, mas só para vocês terem uma ideia do que é. Ó, Batalha de Cavalos. É um jogo de movimento de cavalo, mas não é isso que me interessa agora. Eu tenho aqui objetivos pedagógicos. O que eu quero atingir dos alunos?
Qual o objetivo pedagógico que eu quero nessa aula? Tempo de jogo, curto. Participantes, 2. Qual o material que eu uso? Quais os objetivos do jogo? Como jogar? Variações, por exemplo, se eu quiser trabalhar em equipe, ou se eu quiser trabalhar com a forma de ganhar diferente. O jogo do lado também tinha o tempo curto. Aqui, ó, por exemplo, cavalo comilão. Tempo curto barra médio. Então, você vai ter jogos aqui, ó, corrida maluca, tempo médio. Batalha de dados, tempo médio. Então, esse tempo, ele é importante para você definir o seu plano de aula, o que você vai fazer na aula, tá? E esse jogo da velha é tempo curto, muito divertido, ok? Vocês entenderam bem o jogo da velha? Fala aí para mim, alguém fala para mim alguma coisa do jogo da velha, quero escutar. Vou tirar até meu microfone. Pô, é o jogo da velha móvel, né? É um jogo da velha móvel, né? Porque fica mais dinâmico do que o jogo da velha normal, né? Porque no jogo da velha normal, se você se ligou minimamente no jogo, ninguém mais ganha, sempre é empate. Acaba rápido. E lá, com as peças, o bicho, o cavalo da torre, no campo móvel, fica muito interessante de jogar. Você disse até que as crianças... Exatamente. Mais chances de poder ganhar, pontuar. Se tu não foi tão bem, tu pode ir lá, reverter, usar o cavalo, fechar ele. Bem interessante. Muito, eu tô falando com o microfone mutado aqui, né? Muito interessante, Camila. Agora eu quero perguntar o seguinte. Vamos lá. Vocês estão fazendo curso de formação de professores, né? Então, ou seja... Estou partindo do princípio que vocês vão sair daqui excelentes professores. E aí a gente começou já o trabalho agora. Como é que eu posso fazer esse jogo da velha na quadra da escola? Olha só, hein? Como que eu posso fazer esse jogo da velha na quadra da escola com 2 ou 4 equipes? Se forem 2 equipes... somente um tabuleiro de jogo da velha. Se forem 4 equipes, 2 tabuleiros. Aí joga equipe A contra equipe B, equipe C contra equipe D. Como que eu posso fazer isso na quadra da escola? Você divide a equipe de 3 em 3 e cada um mexe uma peça. Equipe de 3 em 3. E as peças humanas? Ó, vamos lá. Estamos montando aqui. Vamos montando as ideias de vocês aqui. O Luca falou de dividir as equipes de 3 em 3, cada um ser responsável por mexer uma peça. E a Camila falou de usar as peças como peças humanas. Pode ser 4, né? E aí 3 são peças e 1 é a pessoa que vai falar para as peças se mover. Ó, o Ramon, ele usou um pouco da ideia do Luca com a ideia da Camila. O Ramon, ele juntou a ideia do Luca com a ideia da Camila. Maravilhoso. Boa noite, Bárbara, né, que chegou. Ele juntou a ideia do Luca com a ideia da Camila. Legal. A ideia do Luca foi bacana. Cada um mexeu uma peça. Ele juntou com a da Camila, cada um ser uma peça. E aí você teria, por exemplo, nesse de cada um ser uma peça, talvez você vai ter que definir a equipe com mais pessoas, né? Aí seria tipo um xadrez humano. Legal. Depois eu vou falar como é que eu faço, hein? Ô, Bárbara, você viu o videozinho da velha do xadrez? Eu entrei agora, desculpa, é porque eu tinha que me inscrever no negócio da escola, por isso que eu não cheguei a tempo, você me perdoa, tá? Você tá E aí, perdoada. A dica Tá que eu bom. te dou é a seguinte. Você pegou, já vou até te dar uma cola, tá? Você pegou o vídeo nosso a partir do minuto 44, mais ou menos, tá? Então, se você quiser pegar o inicinho, você vai precisar assistir mais ou menos até o minuto 44. Ok. Você chegou a assistir o videozinho da velha do xadrez, que estava na plataforma? Não assisti, não vou mentir, dessa vez não. Tudo Esse aí bem, não. tudo bem, não tem problema não.
Gente, teve alguém, se não me engano, foi o Rafael que falou aqui. Nesse home office, tem hora que a gente trabalha mais que se a gente estivesse no trabalho. Super entendo. Acho que foi você, né, Rafael? Foi, né? Isso. Então, olha só. O jogo da velha, ô Bárbara, só para você não viajar, né? A gente usa uma torre, um cavalo e um bispo. Uma torre, um cavalo e um bispo branco. Uma torre, um cavalo e um bispo preto. E aí bota um tabuleiro igual o tabuleiro da velha, de 3x3, 9 casas. A única regra que a gente coloca no jogo são duas regras, as únicas, né? Uma é que você não vai capturar peça nenhuma do adversário. E a outra regra é que você não pode botar o cavalo no centro. Eu gosto de fazer assim. Já vi pessoas fazendo sem falar essa de botar o cavalo no centro. Por que eu falo que não pode botar o cavalo no centro? Porque se botar o cavalo no centro, né? Ele não vai para lugar nenhum, né? Aí o centro fica morto. Então, eu jogo que não pode. Eu jogo que se o aluno não puder fazer nenhum movimento, ele perdeu a vez. O adversário, às vezes, vai fazer 2 movimentos seguidos. Acontece. E aí eu perguntei para eles, Bárbara, como que a gente pode jogar o jogo da velha na quadra da escola, usando, fazendo um trabalho em equipe. Não pensando em um aluno jogando contra um aluno. Sim, um time contra outro time. E um tabuleiro só. Imagina uma turma, por exemplo, de 20 alunos. Tem lá 10 num time, 10 no outro, um tabuleiro só, xadrez da velha. Como que a gente pode jogar? E aí eu vou falar para vocês um jeito que vocês vão falar assim, que fantástico. E por favor, pode falar que fantástico. Tem problema se vocês acharem. Se vocês acharem ruim, fala assim, nossa, que ruim. Agora, se for legal, fala que fantástico. Me ajuda aí, me dá moral aí, hein? O Leandro ficar feliz comigo lá. E aí? Pensa em alguma coisa aí, Bárbara, ou não? Não tenho a mínima ideia. Não vou mentir para você. Tudo bem. Ó, eu sou professor de educação física, né? Apesar de eu sou formado em educação física, dei aula de educação física há muito tempo. Mas, então, tinha uma atividade que eu fazia na aula de educação física, que era o jogo da velha com os alunos, na quadra da escola. Como que eu fazia esse jogo da velha? Eu pegava 3 coletes de uma cor, por exemplo, 3 coletes vermelhos e 3 coletes verdes, tá? Montava lá com fita crepe no chão, fazia o jogo da velha e botava os 2 times em fila. Quando eu falava já, eles tinham que correr e colocar o colete em algum lugar. Eles voltavam para a fila. Quando eles passassem pelo primeiro da fila, o primeiro corria, colocava o colete dele num outro lugar e eles tentavam ganhar no jogo da velha. Vocês sabem, né? Tudo reto na horizontal, na vertical ou na diagonal. Só que chegava no momento... O que foi, Camila? Essa é clássica das práticas de educação física, né? E correr, colocar o colete. Sim, O posto. Mas chega um momento que acabam os coletes, porque são só 3 coletes. E aí, quando acabam esses coletes, que você chegou, que não tem mais colete para colocar, o que você vai fazer com os coletes? Você vai mudar esse colete de lugar. Então, por exemplo, eu tô sem colete, eu corri lá na fila, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um colete do meu time e vou colocar em outro lugar, vou mudar o colete de lugar e vou voltar para a fila. Gente, eu fiz isso com xadrez da velha. Eu peguei, eu botei uma mesa, botei os alunos para correrem, o aluno corre e coloca lá uma peça, o aluno corre e coloca outra. Próximo que não tem peça para colocar, ele vai movimentar a peça. E se o time A for mais rápido que o time B e, por exemplo, movimentou uma peça, ele voltou para a fila, o outro pegou, correu e movimentou de outro e o outro ainda nem movimentou, problema, vantagem para ele. E gente, esse jogo é não posso falar. Esse jogo é legal. Excelente. É legal. Só que eu acho que ele deve derrubar muitas peças. Ramon, vou te falar uma coisa. Eu já trabalhei muito o correr na quadra da escola, botar uma mesa, aquelas mesas brancas, com xadrez em cima, tá?
pouquíssimas vezes o aluno derrubou. Sabe por quê? Quem derruba, vamos lá, você está jogando um campeonato de xadrez e você está com a sua garrafinha de água, bebendo água, e você pegou e a garrafa caiu da sua mão e derrubou todas as peças e não era uma partida anotada. Você ganhou ou você perdeu o jogo? Perdeu. Isso, perdeu, isso mesmo. Então, ou seja, se o aluno correr e derrubar as peças na mesa, ele perdeu. E aí? Pois é, não, legal tu passar isso. Quando eu falei assim, não era dizendo que a ideia era pior por causa disso, não. Eu até imaginei que era divertido por causa disso. Ah, sim, sim. Eles tomam cuidado. Só que interessante esse feedback que tu passou, por causa que eles já estão ligados que não pode derrubar a peça, que é o princípio do jogo do xadrez, né? Exato, exato. E aí, ó, analisa o seguinte. Vamos pensar aqui. Quando eu levei os alunos para a quadra da escola, botei eles para correrem e jogarem essa velha do xadrez. Esse jogo é de tempo curto, médio ou longo? O que vocês acham? Ó, vamos lá, vamos aqui, ó. Curto, médio, longo. Médio. Ah, é assim? Ó, não, médio é médio. Médio. Na verdade, vamos lá, o Luca acha que é médio, o Júnior acha que é médio. Vou contar pra vocês, é curto. Ih, É curto. É muito rápido. Muito rápido. Vocês vão ver que vocês vão passar isso vai jogar esse jogo de maneira bem rápida com seus alunos. Vou encher meu copo aqui. Várias vezes eu tenho. Vai jogar várias vezes. Várias vezes. E ó, É a intensidade, o ritmo de uma partida de bullet, né? Sei lá, qualquer coisinha você perde o jogo. exato, é rápido, rápido mesmo. E ó, o que vocês vão perder aí? Vocês vão perder entre 5 e 10 minutos para ensinar a dinâmica do jogo e dividir as equipes. Então vocês vão ter ali entre 35 e 40 minutos só para praticar. Só para praticar. E aí a gente envolveu qual disciplina com esse jogo? Educação física, né? Correr. Educação física. A Bárbara falou alguma coisa, mas o microfone dela tá desligado, então a gente não escutou. Educação física. E vamos lá. Na matemática das letras que eu falei antes, qual disciplina que a gente envolveu? Essa eu não preciso nem falar, né? Né? Matemática. Então, olha, observem que na batalha de pontos, qual disciplina que a gente envolveu? Matemática. também. Uhum. Então você está envolvendo outras disciplinas com o xadrez. E essa é a nossa ideia, isso que a gente entende do xadrez pedagógico. É ele trabalhar com outras disciplinas. Lembra quando eu falei lá atrás, faz o seu aluninho fazer a roupinha do cavalo para jogar batalha de cavalos ou fazer a roupinha de outra peça? Você está envolvendo com a artes, por exemplo. Então a ideia é o tempo inteiro envolver a matemática das letras. Você está envolvendo a matemática, mas você também está envolvendo o português. Você está trabalhando a matemática das letras. Quando você está trabalhando no primeiro e no segundo ano, vocês estão trabalhando ali não só o xadrez, como a matemática, como o português também. a história do xadrez, né? História. A história, está trabalhando a história. É. Tem muito... Gente, vocês vão ver que tem muitos jogos que a gente vai fazer relação com outras disciplinas. Agora, esse da quadra é muito legal. Pode botar também. Esse da quadra, sabe o que é legal? Você fazer esse jogo da velha na última aula. Que aí o pai às vezes chega na escola, o filho tá suado. Ou então, se algum pai chega por exemplo, se você fizer essa atividade num lugar que os pais veem os filhos praticando a aula, os pais ficam doidos com o que eles estão fazendo. Pois você podia fazer uma demonstração depois pra gente, não, Carlos? Desses jogos que você faz com o xadrez aí.
Ou não? Depende, não. Vamos lá, vamos Porque lá. a gente, não, vou mentir pra você, assim, a demonstração dos seus trabalhos que você faz com os alunos, mas assim, de uma maneira que a gente possa, né, ter experiência com você, assim, para ensinar para os alunos, não? Entendi. Tipo os alunos praticando. Não, assim, você poderia ensinar, assim, de forma, compartilhar como é que você jogava, como é que você faz o jogo em si, entendeu? Com Ah, os tá. alunos. No vídeo desse módulo 3, no vídeo desse Lá tá módulo mostrando. 3, a gente ensina 4 jogos, como fazer, como jogar, tá? Ah, tá. Tem um outro Então, beleza. capítulo lá na frente. Deixa eu ver, deixa eu fazer as contas aqui. Qualquer coisa o Leandro me dá cola. Deixa eu ver. Eu acho que é o capítulo 6. Não tenho certeza, eu posso errar, tá? No capítulo 6 a gente fala de novo de jogos adaptados, mas com outros objetivos. Então, só no curso que vocês estão fazendo aqui, vocês vão aprender. Vocês já aprenderam aí. Vocês vão aprender, sei lá, uns 20 jogos adaptados. Vocês aprenderam, ó, batalha, por exemplo, vocês aprenderam batalha de cavalos. Vocês aprenderam batalha de peões. A batalha de peões, vocês aprenderam as variações, nem vou contar. Vocês aprenderam batalha das cores, vocês aprenderam batalha naval. Matemática das letras eu falei hoje. Xadrez da velha. Variação do xadrez da velha, não vou contar também. Caça ao tesouro que tem no vídeo, eu vou falar um pouquinho aqui hoje. Se vocês pegarem e começarem a anotar todos os jogos que vocês aprenderam no nosso curso aqui dos jogos adaptados, dá quase o nosso livro de 61, tá? Alguns vocês vão aprender inclusive a jogar na internet. Por exemplo, depois eu vou voltar um pouquinho para falar qual a importância desses jogos para os adolescentes e para os adultos, tá? Mas aí é mais fácil de falar. Aí eu vou falar um pouquinho só no finalzinho. Vocês podem tranquilamente, então, catalogar o que vocês estão aprendendo e depois, ó, tô com dificuldade, eu não lembro como é que era a regra do jogo tal, eu passo para vocês com o maior prazer do mundo, eu, Leandro, a gente vai passar para quem precisar aí, tá? Mas o que é legal? Gente, num outro curso que a gente fez, teve um professor que inventou um jogo com capoeira. Olha que legal. Ele montou as regras lá com a capoeira lá e fez o jogo dele. E ele falou que ia colocar em prática quando a pandemia voltasse às aulas. Não sei se ele colocou, porque acho que ainda não voltou às aulas lá em Salvador, não. Mas ele é de lá. Mas assim, então é bem tranquilo, tá? O xadrez. Oi, fala, Camila. Eu fiz um jogo adaptado para o meu sobrinho de 6 anos, que foi com papel, tesoura, como é que se fala? Papel, tesoura, Pedra, papel e pedra, tesoura. papel, tesoura. E era com peões, como se fosse uma batalha de peões, só que a gente fazia o joguinho do papel, pedra e tesoura, quem ganhava avançava, e tinha que chegar do outro lado. E ele se divertiu muito. Você tá copiando a gente, ó. Jogo 48. Ó, jogo 48. Ô, Leandro, cobra dobrado da Camila que ela tá copiando a gente. Ó, jogo 48. Jochespo. Vamos lá, objetivos pedagógicos. Criar situações para a elaboração de pequenos planos. Exercitar a dedução das intenções do adversário. Esse é um jogo de tempo médio. Tabuleiro completo. O objetivo é aplicar o checkmate. Pode mudar o objetivo de acordo com os alunos. O aluno seu não sabe dar checkmate, faz esse jogo com objetivo diferente. Por exemplo, faz o Jochespo com batalha de pontos. Pega a batalha de pontos, junta o Jochespo e faz. Como é que é o Jochespo? Só porque você falou, eu vou falar aqui. Eu joguei o Jochespo, porque aqui em Juiz de Fora, a gente tem a gente se reúne, agora na pandemia não. Fora a pandemia, a gente se reúne na praça de alimentação de um supermercado que tem aqui grande para jogar xadrez. E aí a gente monta lá umas 4, 5 mesas de xadrez. E aí o pessoal come pizza, come hambúrguer, toma cerveja, toma suco, toma refrigerante, cada um na sua. Inclusive, Luca, tá convidado, tá lá no Bahamas 24 horas. Você. Mas deixa acabar a pandemia.
Então, o que que a gente fez lá? O pessoal não conhecia esse jogo. Eu virei e falei assim, ó, vou ensinar um jogo pra vocês aqui. Vamos jogar? Vamos. Cara, pra você ter uma ideia, começou a jogar eu e o filho da minha sócia. Eu e ele jogando. Aí, de repente, parou 2 pessoas para verem. De repente, não tinha nenhuma mesa, mais ninguém jogando xadrez. Todo mundo em volta da gente assistindo o jogo. E o jogo é o seguinte. A gente joga xadrez, no caso de Chesspo, joga xadrez tradicional. Mas na sua vez de jogar, você escolhe se você vai fazer um movimento ou se você vai jogar o Chesspo. Se você ganhar no Chesspo, você pode fazer 2 movimentos. Então, por exemplo, eu fui jogar com ele, eu comecei lá, ó, Chesspo e ganhei. Então eu peguei e avancei os 2 peões, o do rei e o da dama. E aí, você vai jogando, eu tava ganhando. De repente ele começou a ganhar de mim no Chesspo e ele virou o jogo e me deu checkmate. Mas o legal, cara, é que todo mundo parou em volta e o pessoal ficava assim, nossa... Aí o pessoal ria, o pessoal... Porque muda a ideia do jogo. Muda. Mas o que que acontece? Isso é xadrez? É xadrez pedagógico, é xadrez lúdico. É fazer a criança gostar. E aí a gente vai pensar assim... esse jogo só serve para criança? Gente, de boa. Eu não sou muito exemplo, porque eu sou uma criança de 40 anos. Tá? Mas existem adultos de 40 anos também. E em volta assistindo o tabuleiro nosso ali, tinham pelo menos uns 10 adultos de mais de 20 anos que não são crianças igual eu e que estavam se divertindo no jogo. E que chegaram a jogar, pediram para jogar, entraram de fora lá para jogar. Então, assim, é um jogo que vai ajudar se você está ensinando seu pai, está ensinando seu avô, está ensinando o teu amigo de trabalho, está ensinando um adolescente. É um jogo super divertido. E aí vai ficar muito mais fácil deles aprenderem o jogo de xadrez e deles começarem a pensar na elaboração de planos. A Tairine estava conversando comigo aqui antes de vocês chegarem. E aí, Tairine, lembra quando eu falei com você? O seu aluno vai aprender. Ele não vai aprender necessariamente o que é uma abertura no xadrez pedagógico. Mas ele vai entender o que ele precisa fazer, brincando. Esse jogo, por exemplo, o seu aluno vai aprender a elaborar planos sem você falar com ele, ó, eu quero que você monte um plano aqui para você atacar o rei em 3 jogadas. Você não vai falar para ele isso, mas ele vai montar um plano, ele vai pegar, vai botar o bispo no lugar tal, vai botar a dama no lugar tal e vai tentar jogar o Chesspo. Por quê? Porque se ele botar o Chesspo, ele vai botar a dama ali e depois vai dar um checkmate com a dama. Então a elaboração, que é o que um pai de um aluno falou para mim uma vez. Ele virou para mim e falou assim, Eli, o Gabriel tá com muita dificuldade, Gabriel não, o Henrico. O Henrico tá com muita dificuldade depois que sai do início do jogo. Ele não consegue montar um plano para ganhar. O que eu fiz? Beleza. Peguei e levei para a sala de aula. Era um aluno particular. Uma turma de 6 alunos particulares. Levei esse jogo para eles. Jogamos 3 aulas seguidas esse jogo. Um mês depois, o pai dele virou para mim e falou assim, olha, impressionante como ele consegue agora montar plano. Ele pega, ele quer dar um checkmate, ele olha onde está o rei, ele pega uma peça, bota aqui, pega outra peça, leva para lá, e aí ele pega e monta esse tipo de plano para ganhar. Fiz isso uma vez na sala de aula, só que não foi com esse jogo. Eu tinha uma menina na sala de aula, inclusive a melhor turma que eu já dei aula na minha vida. Era um coleginho pequeno, tinha 16 alunos na turma, e tinha uma menina que chamava Andressa. Como ela ia nos campeonatos de xadrez, e ela era uma aluna mais quieta, não era aquela aluna que não falava com ninguém não, tá? Mas ela prestava mais atenção na aula, e os pais incentivaram ela a ir nos campeonatos de xadrez, e ela começou a melhorar. E o que aconteceu na sala de aula? Ela ganhava de todo mundo. Por que ela ganhava de todo mundo? O que ela fez? Ela montou uma estratégia que quando o adversário fazia o roque, ela pegava, mirava com uma peça no roque e levava a dama para capturar um peão do roque com aquela peça defendendo. E dava checkmate só assim, ela só dava o beijo fatal em todo mundo. Aí um dia eu cheguei na sala de aula, eu virei e falei assim, olha como é que a gente precisa às vezes mudar o plano. Eu tinha um pensamento para a aula daquele dia. E aí eu virei, falei o que eles iam fazer, até era uma aula
era uma aula livre, eles podiam jogar o jogo que eles quisessem. E aí eu falei assim, ó, vamos sortear aqui. Ninguém queria jogar com a Andressa. Por quê? Porque eles iam perder. Iam. A maioria da sala perdia. De vez em quando, um ou outro ganhava dela. Eu virei e falei assim, então pera aí. Ó, senta todo mundo que vocês vão aprender uma coisa hoje. Vou mostrar para vocês aqui por que a Andressa ganha de vocês. E aí eu mostrei o que ela fazia. Ela olhou para mim assim, regalou o olho assim. Aí eu falei assim, Andressa, não precisa se preocupar que você não vai ganhar mais dos seus amigos. Eu estou te ajudando. Por que eu estou te ajudando? Eu estou te ajudando para você aprender a montar novos planos para ganhar dos seus amigos quando eles defenderem esse plano seu. Isso vai te ajudar não só aqui, como no campeonato. E de fato aconteceu porque 2 semanas depois ela jogou o campeonato de xadrez e ganhou. E ela nunca tinha ganhado. Ela ficava em terceiro, quarto, quinto. Tinha chegado uma vez em segundo, mas nunca tinha ganhado. E aí, 2 semanas depois, ela foi campeã. Inclusive, quando ela mudou de escola, ela conseguiu uma bolsa de 80% numa outra escola, que é o Colégio Apogeu. O Lucas sabe, aqui em Juiz de Fora, é um dos colégios mais caros de Juiz de Fora. Ela conseguiu 80% de desconto lá por causa do xadrez. E aí, o que eu fiz? Peguei, ensinei, falei assim, ó, ela faz isso. Abri o quadro lá na sala, ela pega, você faz o roque, ela pega, bota o bispo para atacar o roque, aí ela pega, leva a dama. Se vocês defendem com o peão, ela leva o cavalo, e aí ela pega e ataca o peãozinho que está fraco, defendido só pelo rei, com o cavalo e a dama, ou com o bispo e com a dama, e assim ela consegue dar checkmate em vocês. Aí todo mundo ficou prestando atenção. Agora vamos lá. Podem jogar. Gente, eu nunca tive tanto checkmate numa aula igual aquele dia. Por quê? Eles aprenderam como é que dava o checkmate. Defender eles ainda não conseguiam, não. Então, todo mundo dava o checkmate lá. O que armava primeiro dava o checkmate. Na aula seguinte, aí eles já aprenderam a defender. A qualidade da minha aula com aquela turma, o nível dos alunos, assim, em 3 aulas, aumentou absurdamente. Isso eu mudando a minha estratégia na hora. Meu plano de aula era outra, minha ideia era outra. E assim, usando a própria vivência que eles tiveram, né, a realidade deles, eu consegui trabalhar o xadrez de maneira lúdica. Eles aprenderam de maneira fácil. Então, assim, essas ideias são legais, vale a pena fazer isso. E aí vamos pensar agora, por exemplo, a gente viu isso com o checkmate, com esses jogos. Por exemplo, a gente tem lá o último jogo, os 2 jogos que eu quero falar por exemplo, do cavalo comilão, que no caso lá não era o cavalo comilão. Lá tá como caça ao tesouro. A gente colocou algumas pedrinhas. Pedrinhas são umas pedrinhas coloridas e você espalha pelo tabuleiro. Esse é um excelente jogo para você, quando você quer que quem capture mais peças, mais pedrinhas vão ganhar. Você pode usar o cavalo, o bispo e a torre. Pode botar cada um com 3 peças. Espalhar o tabuleiro, aquelas pecinhas. As crianças adoram. Principalmente 1º e 2º ano. Eles adoram capturar aquelas peças porque eles acham que é tesouro mesmo. E aí se você bota coloridos valendo pontos diferentes, eles vão querer capturar. Vão montar planos para capturar a peça que vale mais. E aí, ó, 1º e 2º ano, isso vai ajudar muito no movimento das peças. Muito mesmo. E por último, sobre movimento das peças, o Resta 1. Vocês conhecem o Resta 1? Vocês viram lá. Tem gente... Resta 1 eu lembro do jogo do Resta 1 mesmo na minha infância, né? Que tem que ficar uma pecinha só. No xadrez é a mesma coisa. Você tem que jogar e só pode sobrar uma peça. Qual é o legal do Resta 1 no xadrez? Que você consegue jogar até online. Então, se você chegar lá no chess.com e botar lá, entrar na parte lá, xadrez solo, problema xadrez solo, você joga o Resta 1 e vai passando de fase, igual videogame. Vai mudando de nível e vai ficando mais difícil. Então, por exemplo, a Bárbara está dando aula online. Pega um dia, Bárbara, bota eles para jogar o Resta 1. Muito legal. Qual é... Aí eu vou fazer a pergunta. Vamos ver se vocês
frequentaram as minhas aulas, vocês estão dormindo aí. Tá lá o Resta 1 e tem um rei no tabuleiro. Qual é a peça que vai ficar por último? O rei. O rei. O rei, por quê? O rei não pode ser capturado. Muito bom, isso mesmo, Rafael. Mas eu sei que todos vocês já sabiam dessa resposta. E eu falei, eu sou chato com isso. Quando tem um rei, o rei não pode ser capturado, é a peça que tem que sobrar. E na regra do Resta 1, você não pode fazer mais do que 2 capturas com a mesma peça. Você pode capturar a peça da mesma cor, porém, se a sua dama capturou uma peça, a sua dama capturou outra, ela não pode capturar novamente. Como que você pode fazer o Resta 1? Pode jogar sozinho. Você pode, por exemplo, montar uma série de exercícios de Resta 1 e dar uma folha para cada aluno e eles vão ficar na mesinha deles fazendo. Você pode dar como dever de casa para eles. Você pode separar eles em grupos para resolver. Eu gosto mais de botar eles em grupo. Grupo de 4 alunos, 2 folhas para cada grupo. Por que 2 folhas? 4 alunos olhando um papel é ruim. 4 alunos olhando 2 papéis é melhor. 4 alunos olhando 4 papéis é ruim. Por quê? Porque não é trabalho em equipe, é trabalho individual. Então, grupos com 4 alunos, entrega 2 papéis. Ah, tem 5 alunos, 2 papéis. Tem 6 alunos, 2 papéis também tá bom. 3 por papelzinho ali. Não botem grupos muito grandes. Dica minha. Dica minha. Vai fazer um jogo adaptado. Dica minha não, dica do sistema. Perdão. Vai fazer um jogo adaptado. É um jogo que você vai dividir a turma numa quadra. Você pode botar grupo de 10, grupo de 7, grupo de 8, tranquilo. Porque se eles vão correr, beleza. Você vai ter, pode ser um grupo grande. Tá dentro da sala de aula, grupo tem que ter 4 ou 5 no máximo. Porque se você bota numa sala de aula grupo com 6, 7, 8, começa a ter muito barulho. Começa a 4 alunos do grupo estão fazendo as coisas, outros 2, 3 ali estão fazendo nada, tumultuando, brincando, distraído. Aí o objetivo pedagógico não está sendo cumprido. Ok? Então lembra. Oi. Tu acha que seria uma boa ideia pedir, mesmo para alunos que sejam crianças, sei lá, primeira, segunda, terceira série, pedir para eles resolverem mentalmente, ou se não só mentalmente, primeiro mentalmente, passa 5 minutos respondendo mentalmente, depois responde no tabuleiro para eles exercitarem esse lado abstrato da mente? Ramon, primeiro e segundo ano você não vai conseguir isso. Primeiro e segundo ano eles são palpáveis, eles precisam pegar a pecinha. Terceiro, quarto e quinto já conseguem. Tá? Pra você ter uma ideia, quando eu faço na minha aula com o primeiro ano, gente, eu faço, tá? Eu faço com o primeiro ano, eu fiz ano passado com o primeiro ano online isso. Eles jogaram com o primeiro ano. Sabe o que eles fazem? Eles vão testando. Até eles entenderem que eles têm que pensar antes de jogar, eles vão testando. Ele pega, bota a dama, captura aqui, dama, captura ali, e não deu certo. Aí eles voltam, começa de novo, aí eles testam de outro jeito, eles vão testando. Na primeira aula. Na segunda aula, eles já começam a pensar. No final da primeira aula, eles já começam a analisar. Tá? Então, primeiro e segundo ano, muito difícil desse você trabalhar esse abstrato com eles. Quarto e quinto, vai conseguir. Mas vamos deixar bem claro, não é tão fácil, tá, gente? Pensar esse abstrato com eles não é tão fácil. Terceiro ano também consegue. Não com a mesma facilidade do quarto e do quinto, mas consegue. Agora, tá trabalhando com adolescente, tá trabalhando com adulto, tranquilo. Eles conseguem pensar esse abstrato fácil e gostam. Gostam, legal. Esse xadrez, esse Resta 1 ou xadrez solo, quando eu trabalho eles em equipe, eu já fiz com eles de uma equipe montar exercício para outra, como eu falei um pouquinho antes. Super certo, dá muito para fazer. É muito legal mesmo e é muito divertido, tá? Para vocês fazerem esse
xadrez solo com eles, tá? Vamos lá, agora vamos pensar nesses jogos adaptados para um adulto e para um adolescente. Primeiro, para um adulto, eu não vou botar um jogo de correr, porque a menos que ele esteja num churrasco, divertindo com os amigos, tomando uma cerveja, isso, aquilo, ele não vai ser legal. Olha como é que a gente tem uma atividade que é super útil, super legal para a gente fazer, mas que com adulto eu vou ter mais dificuldade. Então, com adulto, pensa nesses jogos individualmente ali. Um adulto contra outro, sem correr, sem muito trabalho assim. O abstrato funciona maravilhosamente bem, tá? Você consegue com o adulto pensar nesse abstrato. Agora, com essas atividades que tem que correr, corta do adulto. O adolescente pode. Adolescente se diverte. Bota o adolescente. Adolescente você pode botar coisa diferente. Por exemplo, você pode jogar o jogo da velha, que ele tem que fazer a cesta antes de fazer o movimento. Então você bota aqui, ó, a fila virada pro tabuleiro. O aluno pegou a bola, vai quicando até a cesta, faz a cesta, entrega a bola na fila, corre lá no tabuleiro para fazer o movimento. Simples. Enquanto é isso, quem recebeu a bola já está lá na cesta arremessando. Olha só, o adolescente vai adorar. Vai adorar mesmo. Agora, com a criancinha, eu vou conseguir fazer isso? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bola de vôlei, por exemplo. Você pode fazer um lance no tabuleiro, mas você tem que ir quicando a bola de vôlei com uma mão. Vai conseguir. Você tem aquela turma que é um monte de menino que eles adoram futebol. Você tem que ir tocando a bola de um pé para o outro. Vai envolvendo a educação física no meio. Com adolescente dá, criança dá. Adulto? Não, corre do adulto. Disso. Quem quer falar agora? Usar o movimento. Quem falou? Deixa eu ver se o Leandro falou alguma coisa comigo aqui. Não, o Leandro não falou nada. Então, ó, o que vocês podem pensar aí agora para vocês? Pensa num jogo. Pensa assim, eu preciso ensinar o meu aluno um movimento de peça. Então, esses dias eu vou ficar pensando se existe algum jogo que eu possa montar para trabalhar com eles. Vai ter um monte. E lembrando sempre, parte teórica desse momento, 5 a 10 minutos no máximo. No máximo. Tá? E aí, depois de 2 aulas de jogos adaptados, entra em xeque. E aí, inclusive na próxima aula, vocês vão aprender um jogo adaptado que trabalha só xeque. Não, mentira, vocês vão aprender 2. E aí vocês vão aprender de maneira bem tranquila. Leandro tá por aí? Me escuta ou não? Vou chamar ele no celular se ele não me escutar. E quem quiser perguntar alguma coisa, fala comigo. Mandei mensagem para ele aqui. Gente, ó, o Bárbara, você falou assim, mostra como é que é. No caso, você vai ver no vídeo, tá? Gente, não tem nenhum jogo desses que eu tô falando para vocês que eu não pratiquei com os alunos. Eu não coloquei eles para praticar. Todos eles a gente praticou de fato. Deixa eu ver aqui, ó. A Tairine falou que fez na Olimpíadas da escola, foi no jogo da velha. Quem quer falar comigo? Deixa eu só perguntar uma coisa para Claro. você aqui. Será que teria possibilidade, algum dia desses, vocês virem aqui no colégio junto com a filha do Leandro, né? Será um prazer apresentar aqui no colégio pra gente, ela, aqui em Caldas, para incentivar os alunos. Olha, falar para você que isso não é viável é mentira. Isso é viável Não em algum agora, né? momento. Aham. Eu tô pensando aqui, aqui tem até alguém perguntou aqui sobre eu comprar o livro. Quem foi? Rapidinho que eu já termino, Rodrigo. Depois eu falo aqui. Já falo, Rodrigo. Bárbara, a gente tem um projeto nosso dentro do sistema que essa pandemia parou. Que até o futuro a gente sabe que ele vai voltar a acontecer, que é dar palestras em cidades diferentes, em escolas,
a gente viajar a vários lugares do Brasil dando esse tipo de palestra, levando a Isabela. E ir aí em Caldas Novas pode ser tranquilamente viável, como em qualquer lugar do Brasil que vocês tenham ministrem aulas em escola, né? Até a gente visita mesmo a escola da Tairine mesmo, que é no Rio, que é aqui perto. Eu fui lá pessoalmente para fechar o contrato com a escola. Então, provavelmente, em algum momento, a gente vai combinar alguma coisa, a gente vai em Caldas Novas mesmo. Nós conseguimos hospedagem aqui para vocês, mas assim, eu sempre tive vontade, falei assim, eu ainda vou levar alguém, assim, é uma forma de incentivar meus alunos, então acho que isso aí seria muito importante, já pensou? Sim, Trazer ela aqui, né? sim, Isso dá pra, aí, isso tudo dá para pensar assim, assim que acabar essa pandemia, a gente consegue. Antes é muito difícil. eu sei. Não, isso É, aí não tem nem como, né? sim. Não, então, Mas assim, é muito. Em Juiz de Fora a gente tem um projeto na prefeitura daqui, né? Então a gente visita as escolas municipais aqui. E esse projeto da prefeitura de Juiz de Fora, a gente está levando para outras prefeituras do Brasil. Então, por exemplo, eu estou começando a conversar com a prefeitura lá de Santa Catarina, prefeitura lá de Goiás, aí a gente já está conversando. Em Minas, várias prefeituras a gente já está conversando. Tem prefeitura do estado do Rio que a gente está conversando. Prefeitura do estado de São Paulo. Então, ou seja, a gente está levando esse xadrez para escolas municipais de outras cidades que não são somente Juiz de Fora. Então, provavelmente a gente vai estar um dia. Quer ver? Deixa eu perguntar para alguém aqui. O Antônio, de onde você é mesmo? O Antônio tá por aí? Camila, pode ser você. De onde você é mesmo? Porto Alegre. Porto Alegre. Por exemplo, se um dia. Ô, professor, tá um Onde, probleminha no áudio aqui. de Eu onde sou você. de Sergipe, tá por Aracaju, Sergipe. Sergipe. Então vamos lá. Imagina o seguinte: imagina que por algum motivo eu fui em Porto Alegre. E aí, pô, a Camila fez o curso aqui com a gente. E aí eu tô lá em Porto Alegre. E a Camila, pô, queria conhecer o nosso material. Tá dando aula numa escola, é lógico que eu vou falar, Camila, eu quero conhecer a sua escola. Ou então vamos marcar para eu te mostrar o material. Fui lá em Sergipe, vou falar com o Antônio. Antônio, e aí, cara, vamos sair para comer alguma coisa para eu te conhecer isso aqui. Teve um aluno do outro curso que eu tava no Rio quando eu fui lá na escola que a Tairine dá aula. E ele, inclusive, ele que me apresentou a coordenadora da escola online, ele me apresentou, fiz uma reunião com ela online. E eu falei, cara, quando eu for lá na escola, você quer ir? Ele falou, quero. E aí a gente se encontrou no Rio, eu conheci ele e fui para a reunião. Ele participou da reunião junto comigo, na reunião na escola dela. E pô, eu conheci ele, muito legal. Então isso dá para levar, dá para ir na região de vocês, nas escolas de vocês. A gente recebe muito convite, vocês não têm ideia. Do outro curso, tem tanta gente que falou que quer que a gente vá lá. Teve um que falou o seguinte, que ele é dono de uma hamburgueria e ele falou que ele faz questão que quando eu for para Sorocaba, que eu vá comer na hamburgueria dele. Aí eu falei com ele que só vou se ele deixar eu criar um sanduíche. Aí ele falou que deixa. Aí, além de eu comer o sanduíche dele, ainda vou criar um sanduíche pro cardápio dele. Falei com ele que eu vou criar com queijo gorgonzola. Ele falou que ele não tem nada no cardápio dele com queijo gorgonzola e que ele deixa eu criar. E aí, vou criar. Gente, vamos lá. Mais perguntas. Se ninguém falar nada, vocês sabem, né? Oi, Eli. Oi, Rafa. Pelo visto, assim, os jogos adaptados são a base do ensino, assim, do caso, né? E eu queria saber, se em 71 jogos, provavelmente você não ensina tudo, não vai usar todos eles num semestre, sei lá, num ano. E aí, quais são os seus critérios para usar? Tipo, acho que você já passou por isso quando falou da menina que dava checkmate em todo mundo lá, e do plano do rapaz que não estava conseguindo criar planos. Quais são os critérios do professor lá no outro, a intuição na hora da aula também? Tá. Vamos pegar um jogo aqui qualquer. Muitos dos jogos,
Todos os jogos ele tem uma idade aqui em cima. Ó. A partir de tantos anos, por exemplo, aqui está a partir de 6, a partir de 6. Ó, a partir de 7, a partir de 8. Tem poucos, são a maioria a partir de 6, 7. Mas existem jogos aqui que são a partir de 8, por exemplo. O que acontece? Eu não vou ensinar durante um ano. Durante um ano, o aluno não vai... Por exemplo, vamos imaginar, ele tem lá 32 aulas no ano. Tá? O meu aluno ele vai jogar xadrez nas 32 aulas. Não, mentira. As primeiras ele não vai. Ele vai jogar algum jogo de xadrez adaptado ou o xadrez tradicional em 30 aulas. Tá? Vamos imaginar que dessas 30 aulas, umas 10 ele vai jogar o xadrez tradicional, 10, 15. Umas 15 aulas ele pode jogar um jogo adaptado. No primeiro ano, esses jogos adaptados vão ser muito presentes. Por quê? Porque eu preciso que eles entendam como que é. Mas, por exemplo, no ano seguinte, o aluno que está no segundo ano, que teve o xadrez no primeiro, eu já posso variar o jogo adaptado que ele está aprendendo. Durante um ano, você não vai passar os 61 jogos adaptados. Por exemplo, movimento do cavalo. Eu tenho, sei lá, acho que 10 jogos aqui só que trabalham o movimento do cavalo. Qual que é o critério que eu vou usar? Qual o jogo do movimento do cavalo aqui é mais difícil? O mais difícil do movimento do cavalo é a mudança de cavalos. Então eu vou ensinar a mudança de cavalos para o 4º e 5º ano só. Quando que eu vou ensinar isso para eles? No finalzinho de uma aula que eu não tenho, por exemplo, 30 minutos para usar. Por exemplo, os alunos pararam de jogar o objetivo que eu queria atingir. Eu atingi, falta 10 minutos para acabar a aula. Em 2 minutos eu ensino ali a regra da mudança de cavalos, eles conseguem brincar com a mudança de cavalos. Eu vou pegar alguns jogos que estão aqui, que são jogos de tempo curto, eu vou dar uma pincelada no finalzinho de uma aula, ou eu vou passar para eles, vou passar para vocês aqui um jogo que vocês jogarem em casa com o pai de vocês. E aí você vai passar. Mas é muito gosto. Quando você pega um livro desse, é gosto. Mas os jogos que eu estou falando para vocês, os que eu estou passando para vocês são os que eu mais utilizo. Tá? Então, se vocês usarem esses que eu estou ensinando para vocês, maravilha, sucesso absoluto. Respondido? Sim. Bom. E que também é muito feeling, né? Vai depender da tua turma, quantos alunos tem, ainda mais se é uma turma que não é escola. Eu trabalho num projeto, numa instituição, onde dá aulas para crianças geralmente carentes, coisa assim, né? Então, às vezes, as turmas não são fechadas. A todo momento pode estar entrando gente, crianças, como saindo, né? Sim. Então, vai depender da aula, né? Hoje tem tantos alunos, eu posso trabalhar isso, posso dar aquele outro jogo. Você vai ter uma ideia, você vai ter mais ou menos um plano de aula, mas sabendo que você tem um plano reserva. Dependendo da quantidade de alunos que não sabem nada, você vai ter que usar algum aluno que precisa melhorar o movimento de peça. Pega, por exemplo, aquele aluno que mais perde. Ele é um aluno que precisa fixar mais as coisas. Bota ele para ensinar. Quando você coloca ele para ensinar aquele aluno que está começando e jogar um jogo adaptado com aquele aluno que está começando, ele vai ficar feliz porque ganhou. Ele vai melhorar porque ele está ensinando alguém. E aí você atingiu o objetivo, que era ensinar aquele aluno novo. Objetivo 2, que era fazer aquele aluno seu melhorar. E ainda criou nele aquela questão do ganhar. Gente, xadrez ensina a gente que perder faz parte. Mas nenhum de vocês aqui gosta de perder. Tem alguém que acorda de manhã, preguiça, fala assim, hoje eu quero perder. Não, ninguém. Então, a gente acorda de manhã pensando, hoje eu quero tomar um bom café da manhã, quero sair daqui para o trabalho, pegar o ônibus estar vazio, eu quero que o ônibus chegue rápido, eu quero pegar meu carro e não passar em nenhum buraco da cidade. Você vai pensando só em coisas positivas. Ninguém sai de casa pensando, se vocês saem de casa pensando em coisas negativas, já começa a mudar o pensamento. Então todo mundo quer ganhar.
e a criança também. E é muito importante isso. Por isso esses jogos adaptados ajudam. Por quê? Porque tem jogo adaptado que envolve sorte. Aquele aluno que teoricamente é ruim vai ganhar. E ele vai chegar em casa para a mãe e vai falar assim: mãe, ganhei. E isso é fantástico. Por quê? Isso vai motivar ele a querer mais, a se encantar mais, a pedir para a mamãe ou papai comprar um tabuleiro de xadrez. Pois é, isso aí eu admiro, sabe? Porque você está incluindo o aluno. E um exemplo disso é a aluna que eu te falei que ela tem deficiência intelectual. A menina, né, ela me surpreendeu porque ela morria de vergonha de se apresentar nos grupos. Ela não jogava porque ela morria de vergonha, a autoestima dela era lá embaixo. Aí no dia que ela ganhou, parece que foi o dia, ela chegou em mim, parece que foi o dia mais feliz da vida dela. Ela falou: professora, eu nunca me senti tão feliz e tão importante como eu me senti agora. Eu falei: olha aí, Amy, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pôr você para ajudar aqueles que são iniciantes, que não sabem jogar xadrez. Aí, menina, ela se sentiu a mais importante, hoje ela me ajuda, ela é um suporte para mim, sabe? Isso aí é inclusão, é o que você acabou de falar. Parabéns, viu? Eu só tenho que te parabenizar, viu, nesse ponto. Ó, obrigado. E isso é importante. Eu já fiz uma vez, eu sacaneei um aluno meu, tá? Tem um aluno meu que ele fez uma coisa que eu não gostei, que foi que ele falou uma coisa ruim para um amigo dele, para um amiguinho dele. E aí, o que que eu fiz? Eles estavam jogando um jogo que era batalha de objetivos. E aí, eu fiz o amigo dele tirar um objetivo fácil e fiz ele tirar um objetivo difícil. Aí ele foi e perdeu para o amigo dele. Aí, quando ele perdeu para o amigo dele, eu parei a aula e usei as palavras que ele falou para o amigo dele para mostrar que a gente tem que ter respeito pelo outro. E aí, trabalhar esse respeito com esses alunos na sala de aula foi muito bom, porque aquele aluno, ele era um aluno do 3º ano. Ele aprendeu a respeitar mais os adversários e nunca mais fez nada de errado. E o que que acontece? O outro aluno que ganhou dele, mesmo sabendo que ele não sabia que eu tinha feito um maracutaia, né, vamos dizer assim, ele se sentiu valorizado também. E é importante, gente. Todo mundo quer se sentir valorizado. Leandro voltou. Leandro, já falei demais. Eu falei aqui, ó, por Falou 1h muito. e 32 minutos. Muito bem. Tá de parabéns. Gastou saliva, tá bom. Eu matei aqui quase que 1 litro Muito de legal. água, ó. Eu tava ouvindo aqui, eu tava do lado aqui ouvindo. Eu parei um pouquinho meu áudio, meu vídeo aqui, porque eu tenho uma gata que sobe aqui o tempo todo e de vez em quando o cachorro late. Aí eu falei assim: não, é melhor eu deixar só eu ouvindo do que o pessoal ouvindo todo o barulho que eu tenho aqui. Agora eu fechei a porta. Mas foi muito bom, Eli, muito bom, parabéns. Eu acho que a gente tem que fortalecer essa ideia, né? Eu estava ouvindo a Bárbara falar. Ô, Bárbara, eu sim, não quero dar uma de spoiler, não, mas eu tive um contato há pouco tempo com um dos organizadores do Campeonato Brasileiro, e uma cidade que nós estamos mirando é Caldas Novas, sabia? Para fazer o Brasileiro ano que vem. Ah, agora você me deixou muito feliz. Se for em questão de hospedagem, você pode ficar tranquila, que nós temos muitos, assim, amigos, graças a Deus, viu? Caldas Novas já sediou o Mundial, você sabia disso? Pois é, olha aí. Eu já não sabia disso. Eu não vou mentir pra você, não sabia. Não, sediou o Mundial da Juventude e foi um evento fantástico, né? E aí nós vamos fazer aqui em Juiz de Fora o Brasileiro Sub-8 até Sub-14 agora esse ano. E a discussão agora nos bastidores lá da Confederação é onde vai ser, né? Depois que acontecer, né? Onde vai ser o próximo, né? O próximo ano. E uma das cidades que nós estamos mirando é Caldas Novas, por iniciativa do grande mestre André Diamante, lá tá morando em Goiânia, né? E aí ele me convidou para organizar a competição em Caldas Novas. Aí, assim, Caldas Novas não, né? Uma das opções é Caldas Novas. Então, você vai me lembrar nos dias, não vai. Eu quero fazer questão de você visitar o nosso colégio, não pode deixar. E a sua menina, principalmente. O Eli também, tá? Bárbara, se a gente for se a gente for fazer o campeonato em Caldas Novas, com certeza a gente vai dar uma palestra na sua escola. Não se preocupa, não.
Nós vamos inscrever todos os alunos da Bárbara lá. Vai estar todo mundo lá. Pessoal, então, essa parte de jogos adaptados, não sei se ficou... ficou claro, mas assim, é o cerne do nosso projeto, né? A gente tem a ideia de que a utilização dos jogos é a melhor forma da gente motivar os meninos, da gente fazer com que eles gostem, que eles pratiquem mais, fazer com que eles se envolvam mais. E por isso que a gente colocou no Sistema X como base do nosso projeto a utilização dos jogos adaptados. Né? Diga ali. Leandro, o Rodrigo, ele perguntou, eu vou deixar você responder porque eu já sei a resposta, você responde muito bem isso, tá? Ele perguntou como é que compra o livro dos jogos adaptados. E eu já sei o que você vai responder, então responde para ele, por favor. Porque você sabe que eu vou responder. É porque, não, é porque eu entendo bem a resposta e eu concordo com você, mas você fala bem. É porque é integrante, né? O Rodrigo, os jogos adaptados, ele faz parte, aquele livro faz parte do Sistema X. A gente teve um curso de jogos adaptados que a gente disponibilizou para as pessoas que faziam o curso, mesmo não sendo professores do Sistema X, a gente disponibilizou o material completo com o livro dos jogos adaptados e todos aqueles marcadores e os chess cards e tudo mais. Só que esse curso a gente não está disponibilizando mais, porque a gente entende que é um dos diferenciais mais importantes que nós temos. E quando a gente abre isso para escolas, abre para qualquer pessoa comprar e fazer o curso, a gente acaba perdendo aquela oportunidade de estar dentro da escola. E, poxa, a gente ralou tanto para desenvolver, para pensar, para montar toda a ideia dos jogos adaptados, que a gente falou, poxa, vamos deixar como um material exclusivo dos professores das escolas que adotam o Sistema X, entendeu? Foi mais ou menos essa a ideia. Mas, como todos os alunos dos nossos cursos de formação de professores, a gente abre as exceções. Daqui a pouquinho nós vamos contar para vocês como vai ser o próximo passo na formação de vocês. Para aqueles que quiserem fazer o curso de jogos adaptados, a gente vai disponibilizar para vocês. Isso aí é de praxe, tá? A gente só não faz isso de forma aberta, porque existe assim um know-how que a gente que a gente acredita que seja importante a gente trabalhar isso e mostrar isso para quem está com a gente, está aproveitando o nosso curso. Então, aqueles que gostarem desse curso de formação de professores, entenderem a nossa proposta e gostarem do nosso trabalho, eles vão fazer o curso de jogos adaptados e aqueles que puderem também, claro, né? E vão ter acesso a esse material. A gente só não deixa isso assim, como uma vitrine, sabe? Um material de vitrine que quem quiser compre e leva Não, a gente... não adianta só entregar o livro. Qualquer livro, se a gente só entregar o livro, a gente não vai fazer metade do que a gente pode fazer se a gente tiver esse contato com vocês. Conversar, e explicar e falar por que nós pensamos nesse jogo, por que nós pensamos nessa faixa etária. Algumas coisas são muito simples, né? Parecem ser muito simples, né? Nossa, mas esse jogo aqui é um jogo muito simples, mas quando você vai estudar e investigar as justificativas pedagógicas, como trabalhar, aí se torna uma coisa mais interessante e é o que a gente quer mostrar para vocês, né? Tanto é que o Sistema X, ele não é uma coleção de livros vendidos em livraria. A gente tem outros livros que tem. Se vocês procurarem na Saraiva, em algumas plataformas, vocês vão encontrar nossos livros. Mas são os livros da edição que não são os livros que vão para a escola hoje, né? Por exemplo, esse livro que ele acabou de mostrar é um livro excelente de temas táticos, excelente. Eu recomendo, super recomendo, né? Porque é nosso, não, é porque ele é muito bom de temas táticos. E encontre em livraria para comprar. Mas é um livro que não é um livro que vai para o aluno da escola, como livro didático e tudo mais, né? Não tem uma proposta pedagógica montada, é treinamento de xadrez, né? Mas eu acho assim, que essa turma, assim como a outra de formação de professores, é uma turma que a gente tem que dar a oportunidade de eles fazerem um curso de jogos adaptados e conhecerem o material completo, né? Claro. Eu tentei achar aqui a caixinha, mas eu não tenho mais nenhuma aqui.
tela montada, né? Só tem as coisas soltas, né? As coisas soltas É, eles montado viram. não tem. Eu mostrei, né? O baralhinho, o livro e tudo, mas a caixinha montadinha bonitinha eu não tenho. Não achei Não aqui. tem eu tenho aqui, acabou ficando aqui, né? São 70 caixas que a gente tem aqui ainda prontas para os professores. É, Mas é isso. mas não é esconder o jogo, não, gente. É porque a gente precisa estar presente. Só entregar o material não é suficiente, né? Eu acho que só entregar o material é venda de produto e a gente não vende produto. A gente ensina como fazer, né? Essa é a grande diferença, né? Não só de ensinar como fazer, mas também participa do como fazer. A grande diferença do Sistema X é o seguinte: a gente está dentro da escola. O professor não fica lá sozinho, se virando com material lá e eu tenho que preparar um negócio. Não, a gente está junto com o professor. Essa é a nossa proposta. Aí, quando a gente entrega um material, só o material, a gente perde essa relação. Sim, verdade. É isso. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Gostaram. Eu particularmente, como eu falei, eu gostei, gosto. Eu achei interessante. Ô, Rodrigo, mas assim, fica tranquilo que a gente vai conversar sobre os jogos adaptados ainda. Aí, nós teremos mais um módulo que são os jogos adaptados envolvendo já conceitos de cheque e checkmate, porque a aula de hoje são os jogos adaptados para movimento de peça, né? E nós temos outros jogos adaptados com os objetivos. Por exemplo, se você quer trabalhar com a criança um objetivo específico que não seja só o movimento de peças, por exemplo, elaborar planos, aí nós vamos trabalhar isso lá no outro módulo, tá? O módulo que vem, se eu não me engano, serei eu, né, Eli? Próximo módulo ou você? Eu acho que é você. Não sei. Tem que olhar no cronograma. A gente tem que olhar na nossa programação lá. Mas aí tem um módulo, tem um outro módulo, não sei se agora eu vou olhar a programação aqui agora, peraí. O Rodrigo, você é de Mato Grosso do Sul, Campo Grande? Oi, boa noite. Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Fica Sul. aqui 326 quilômetros da capital aqui. O que eu fiz? Eu abri a plataforma aqui para ver de onde você era. Você viu que eu coloquei questão do planejamento, porque aqui nós temos um programa do Fundesporte, né, MS Desporto Escolar, e eu tenho esse programa aqui na cidade. E quando eu escrevi questão que eu vou refazer meu planejamento, porque eu não tinha colocado nada desses jogos adaptados, né? Até então, assim, eu estou aprendendo muito com vocês aí. Vamos fazer o seguinte, Eli, vamos ver lá como é que está o nosso estoque dos livros e, de repente, a gente disponibiliza para eles o livro, os jogos adaptados. Porque como eles estão em contato com a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer com eles uma parte de análise, conhecer o livro e disponibilizar para eles o livro de jogos adaptados. Eu acho que o livro a gente tem em estoque, porque agora a gente vai precisar dele só o ano que vem. O que a gente tem aí para esse ano, eu acho que dá para a gente disponibilizar para eles. E a parte de peças, não, né? O livro e o card, os chess cards, a gente tem também. O que a gente não tem em estoque, que a gente não pode ter estoque, são os marcadores. Agora, o livro e os chess cards, a gente já tem uma produção constante disso, a gente já tem isso para entrega, se for o caso. Vamos avaliar ele, na próxima aula a gente conversa com eles. A próxima aula, próximo módulo, vai ser de checkmate, né? E movimentos especiais. Movimentos especiais, e também entra a parte de padrões de checkmate, aquela parte mate de Anastasia, aquelas coisas, né? Aquela parte de padrões. Muito bom, porque reconhecer padrões no xadrez é importantíssimo, né? Mexe com a memória dos meninos, mexe com também a lógica. E aí a gente conversa com eles. O próximo módulo que vai entrar os jogos adaptados é o módulo 6, que entra o Loser, a Batalha de Objetivos, Australiano, né, o Prenda-me se for capaz, são jogos adaptados que envolvem a organização de planos e tudo mais.
Lá no módulo 6. Então, o próximo módulo a gente conversa com eles, vê essa possibilidade da gente disponibilizar o material de jogos adaptados. No módulo 5, são regras, né, em Passant, Rock e tal. E aí, até o módulo 6, eles já conseguiram ter uma noção legal do que a gente está falando e se é interessante ou não ter esse material dos jogos adaptados, né? Perfeito. Gente, assim, se ninguém quiser perguntar mais nada, de cara eu já falo assim, eu agradeço porque a gente vê que é um trabalho que, por mais vocês só conhecem eu e Leandro aqui, né? Mas é toda uma equipe por trás envolvida. E eu gosto muito de falar porque às vezes o pessoal imagina... Esquecidos às vezes, né? Às vezes ficam esquecidos. Às vezes o pessoal pensa, poxa, são eles dois? Não, mas aí a gente tem... Aí você tem quem é responsável pela parte online, digital, você tem quem é responsável por imagem... O site agora mesmo está me mandando mensagem perguntando, fazendo as mudanças do site agora, há 5 anos atrás eu estava respondendo, não, faz isso, faz aquilo. Então, assim, né, 9 horas da noite está lá mudando coisas no site. É toda uma equipe envolvida e, assim, esse trabalho que vocês estão gostando não é um trabalho só nosso, né? Apesar da gente ter idealizado, né, tudo, mas é um trabalho de uma equipe por trás aí, tá bom? É isso, gente. Por mim... Encerremos. Um grande abraço a todos. Grande abraço a todos.